Queria, antes de ministrar a palavra nessa manhã, estender aqui a minha gratidão ao pastor Felipe, à pastora Silene e toda essa casa. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado, pastora. Deus abençoe vocês grandemente. Essa igreja é uma missão, amém? Essa igreja é uma missão. Estavam falando aqui de missões e essa igreja é uma missão, né? Todo pastor, né? Todo ministro fora da sua terra, fora da sua nação, em uma outra nação, ele é um missionário. Então, essa igreja é uma igreja missionária. Então, abençoe, né, as missões fora, mas nunca se esqueça da missão a qual você pertence. Não deixe de semear, não deixe de crer, não deixe de investir, não deixe de abençoar a vida deste casal e dessa família pastoral. Eu um dia fui jovem como eles, e eu me lembro das dificuldades que nós enfrentamos no campo missionário. Eu fui missionário, né, ainda sou missionário, mas fui missionário especificamente na Espanha durante meus quase 14 anos, onde uma das missões aqui, você percebe, né, que o investimento em missões aqui também é na Espanha. Por que na Espanha? A Espanha faz parte da janela 1040, um dos países menos evangelizados do mundo. Nós estamos falando de 1,5% de pessoas cristãs em todo o país. Quando nós dizemos cristãos, eles intitulam também os católicos, as seitas, os testemunhos de Jeová e etc. e tal. Então, eu também estou terminando a minha missão aqui nos Estados Unidos. Nós vamos retornar à Espanha no término desse mês e vamos dar início também a uma plantação de uma nova igreja também na Espanha. Nós já temos uma igreja como base lá em Barcelona e nós vamos para uma ilha que está a 45 minutos de avião, onde dentro dessa ilha só tem 1.600 cristãos, para que você possa ter ideia, dentro da Espanha. Então, nós também somos missionários. Então, não esqueça, porque o missionário, ele tem que abrir mão, ele tem que abdicar, ele tem que sacrificar de tantas coisas. Um dos dias que eu vim aqui durante a semana, não sei o que eu vim aqui deixar para os pastores, ou conversar com eles, eu passei por aqui, não lembro o que era. Mas eu vim aqui, e o pastor aqui, a pastora aqui, no meio do pó, no meio da sujeira, né? Enquanto você está trabalhando aí fora, eles estão trabalhando aqui para o Senhor, eles estão se esforçando aqui para o Senhor. Então, não deixe de honrar a sua igreja, não deixe de honrar os seus pastores, não deixe de honrar a missão a qual você pertence, amém? Porque quando você cuida dos pastores, Deus cuida de você. Olha para quem está perto de você e diga: cuide dos seus pastores, ame os seus pastores, invista nos seus pastores, que Deus vai continuar cuidando de você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quero que você dê um aplauso ao Senhor pela vida desse casal pastoral aqui. Glória a Deus. Hoje eu estou recebendo aqui um casal querido. Obrigado por ter me chamado de irmão dele, viu? Estou me sentindo melhor hoje. Obrigado. Depois eu te pago um café, tá? Tá ali no fundo, a gente. Pastor Felipe e Gabi, Deus abençoe vocês. Felipe é um amigo querido de tantos anos, lá do Mato Grosso, lá da IBN, do Cristo Rei. Conhecemos esse casal já há muitos anos. É família, tá tudo em casa, né? Conheço o Felipe já há alguns anos, depois tive o prazer de conhecer a sua esposa, que Deus fez um milagre na vida desse rapaz. É só você olhar para a esposa dele e olhar para ele, você vai notar um milagre que Deus fez, né? Felipe é um querido, Deus fez um grande milagre na vida dessa família, desse casal, um casal lindo, querido, cheio da presença do Senhor. E estão aqui como também missionários nessa terra, né? Afinal, eles estão aqui também plantando a semente deles, trabalhando no reino, ajudando a agregar. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo carinho, pela visita. Vocês são super amados, viu, Felipe? Por nós. Abra comigo a palavra do Senhor em Deuteronômio 11. Eu fico assim, sensível, quando a gente fica muitos dias de jejum, né? A gente fica muito sensível no Espírito. Então vamos lá. Deus me ajude. Deuteronômio 11, versículo 18 e 19. Estou vendo meio embaçado aqui, mas não são as lágrimas. Acho que é tempo de usar óculos já, irmãos. Não fiz o óculos ainda, mas vou fazer, eu prometo, em nome de Jesus. Deuteronômio 11, verso 18 e 19. Eu vou tentar ser bem batista hoje, tá? Vou tentar, porque profeta é difícil ser batista, né? Não é fácil, bagunça tudo, profeta bagunça um pouco. Mas o tema da mensagem, me deu um tema. Eu falei: pastor, você vai pregar sobre família. Tá bom, sim senhor, eu obedeço. O tema da mensagem de hoje é famílias guardiãs, edificando o muro e instruindo
gerações. Fala para quem está perto de você, diga: famílias guardiãs, edificando muros e instruindo gerações. Diz assim o texto. Você vai deixar 2 textos aí separados, tá bom? Primeiro Deuteronômio 11, 18 e 19. E você vai abrir também em Neemias 4, 16 e 19. Deixa esses 2 textos aí separados e vamos ler juntos, meditar juntos na palavra do Senhor. Diz assim o texto: e estas palavras que hoje eu te ordeno. Fala para quem está perto de você, diga: uma ordem. Diz assim: que eu te ordeno estarão no teu coração, e você, ou tu, inculcarás aos teus filhos. Traduzindo, compactando, você vai enfiar na cabeça dos teus filhos, né? E delas falarás assentado na tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao também levantar-te. Neemias 4, 16 e 19 diz assim: desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E segue o texto, diz assim mais à frente: e disse também aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: cada um fique na porta da sua casa como um guarda. Feche seus olhos comigo, coloque a mão sobre o teu coração. Louvado seja o Senhor nessa manhã desse dia. Pai, nós te damos graça. Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é grandiosa, Senhor, para transformar lares e famílias inteiras. Nós te louvamos por teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Hoje, meu Deus, nós iremos ministrar, Senhor, em cima destes 2 textos. Mais do que palavras de homens, mais do que eu possa ter, Senhor, a instrução teológica, o Senhor possa se revelar através dessas escrituras ao coração, à mente, à alma, ao espírito de cada um dos teus filhos. Nessa manhã eu te peço, quebra cadeias, correntes, grilhões espirituais, nos livra, Senhor, de toda opressão, que sejamos livres para receber e viver tudo aquilo que seria ministrado na manhã desse dia. Usa minha vida como instrumento em suas mãos para abençoar todos aqueles, meu Deus, que estão conectados de forma online e também, meu Deus, aqueles que estão aqui presencialmente na manhã desse dia. Essa é a minha oração, certo, de que o Senhor me usará como instrumento em suas mãos, uma vez mais, para curar, santificar, avivar. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Não, mais forte, meu irmão, mais forte, é para o Senhor. Eu separei esses 2 textos para falar de algumas verdades e alguns princípios importantes que devem guiar a nossa família, o nosso lar. O texto nos diz claramente, em Deuteronômio capítulo 11, no versículo 18 e no versículo de número 19, que nós temos uma missão. O texto é claro, dizendo que Deus deu uma ordenança. E como diz o dito popular, manda quem pode e obedece aquele que tem juízo. Então é uma ordenança do Senhor dizendo às famílias da terra, a todos nós que somos pais, a todos nós que estamos em um mundo de extremos desafios, de relativismo espiritual, onde hoje não tem problema misturar nada. Outro dia falávamos eu e o Felipe pelo telefone e nós percebemos o relativismo espiritual. Está todo mundo querendo o melhor do mundo e querendo o melhor da igreja. Então são os desafios que nós, nos dias de hoje, estamos vivendo nesse mundo atual. E nesse texto nos diz que Deus estabeleceu a mesa da família como o primeiro púlpito. Fala para quem está perto de você, diga: a Bíblia nos ensina que o primeiro púlpito é a mesa. Esse texto diz que nós devemos assentarmos na mesa com a nossa família. Então Deus estabeleceu a mesa como o primeiro púlpito, o primeiro lugar aonde nós devemos ministrar a palavra. Nós devemos entender que a mesa, ela foi estabelecida até mesmo antes da sinagoga.
Nesse texto em que nós acabamos de ler, não existia igreja, não existia a sinagoga, não existia o templo, não existia um lugar onde as pessoas se reuniam para compartilhar ou para partilhar a palavra do Senhor. É nesse lugar, na mesa, onde o Senhor nos ordenou em Deuteronômio, que é o lugar do discipulado. A cutucadinha que está perto de você, diga para ele assim: bom dia. Diga: antes da igreja, Deus estabeleceu a mesa. Diga: antes da mesa, Deus estabeleceu, diga, um princípio. Diga: e esse princípio veio antes da sinagoga, antes do templo, antes da igreja. Diga: a mesa é o lugar de discipulado. Diga: é ali sentado com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, onde nós iremos transmitir valores, a nossa fé, a nossa identidade, e nós vamos dar direção espiritual para a nossa família. Assentado na tua mesa, andando pelo caminho, diz o texto, ao deitar-te e ao levantar-te. O problema é que a gente não tem mais tempo de mesa. O problema é que todo mundo levanta todo dia de manhã e mal toma um café. Um sai às 5 da manhã, outro sai às 4:30, outro sai às 6. Que tem que levar os filhos para a escola, é que a gente tem que se trocar. A gente passa num drive-thru, pega um café, vai comendo aí, menino, toma esse iogurte, vai. Não é assim que acontece? A gente não consegue mais ter tempo de mesa. Você liga para as pessoas e você fala: e aí, como é que tá? Estou correndo, estou numa correria. E nós não temos mais assentado na mesa. Por isso nós vemos lares disfuncionais, nós vemos famílias sendo destruídas, nós vemos uma desconexão entre pais e filhos, filhos e pais, entre marido e mulher, esposo e esposa, porque não tem tempo mais de se sentar à mesa. Assentado na mesa significa que o ensino da fé não é um evento. Sentados à mesa significa que é um estilo de vida. Fala para quem está perto de você, diga: assentar-se à mesa. Diga: e partilhar a fé, a nossa identidade. Diga: os nossos valores, a direção espiritual não é um evento, mas é um estilo de vida. O verdadeiro discipulado, ele não começa na igreja. O verdadeiro discipulado não começa na salinha da igreja. O verdadeiro discipulado não começa em uma escola cristã. O verdadeiro discipulado é sentado sobre a mesa, olhando uns nos olhos dos outros, partilhando a verdade, orando junto, falando de onde Deus te tirou, aonde Deus quer te colocar, partilhando vida. Fala para quem está perto de você, diga: a partir dessa manhã, Deus vai desconstruir algumas coisas dentro de você, para construir algo novo dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro dos corações dos teus filhos. É assentado na mesa aonde começa o discipulado, é um estilo de vida. O discipulado verdadeiro começa em casa. Os pais que falam naturalmente aos seus filhos enquanto você vive aquilo que você prega. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Andando no caminho não significa que eu devo apontar o caminho, dizendo: meu filho, vá para a igreja, porque a igreja é um lugar bom para você. Todo mundo sabe que a igreja é um lugar bom, ainda que está cheio de gente mal, mas é bom. Lá tem fofoqueiro na igreja, tem mentiroso na igreja. Tem ou não tem, irmão? Tem uns que fizeram assim. Aqui não, em outro lugar, né? Lá em Bagdá, né, pastor Felipe? Bagdá tem, na igreja de Bagdá. Pastor, mas eu sou bom. A Bíblia diz que Jesus mesmo falou que ele não era bom. Mestre, tu és bom.
Que disse Jesus? Eu não sou bom não. Bom é quem? É meu Pai. Então na igreja não tem bom. Diga para quem está perto de você. Diga, você é mau, viu, irmão? Você é mau, irmão. Você é mau. Conversa. Nós precisamos entender que não é apontando o caminho. Não é dizendo aquilo que é bom para os nossos filhos. Não é dizendo para a nossa esposa aquilo que ela precisa fazer. Não é dizendo para os vocês mulheres, aos maridos, aquilo que eles devem fazer, aquilo que eles devem praticar. Mas primeiro nós praticamos. E enquanto nós praticamos, nós inspiramos. Existem momentos que sobram as palavras, mas falta uma atitude. Evangelho puro e verdadeiro em sua raiz não são palavras, mas é comportamento. Evangelho na sua verdadeira essência é conversão. Sabe o que é conversão? Mudança de direção. Quem já tirou a carteira de habilitação? Você lembra na prova? O que é isso? É uma conversão. E alguns têm um X assim, né, no meio, né? Conversão proibida, não é isso? O que é conversão? É nós estamos em uma direção. A partir do momento em que nós encontramos a Cristo no meio do nosso caminho, Ele nos ensina a corrigir a rota e nós nos convertemos dos caminhos maus a qual nós nos encontrávamos. Conversão não são palavras. Conversão não é apontar caminho. Conversão é viver aquilo que é a palavra no nosso dia a dia, sem dizer palavras, mas com as nossas ações, com os nossos comportamentos. Quando eu leio a Bíblia, eu inspiro meu filho a ler a Bíblia. Quando eu oro na minha casa e eu pego nas mãos dos meus filhos, e quando eu estou sentado na mesa com eles, partilhando o pão, partilhando as verdades do reino, eu inspiro os meus filhos a fazer o mesmo. Andando no caminho não é deixar o seu filho na porta da igreja e vai dizer: olha, eu vou deixar você na igreja hoje e o papai vai trabalhar. Andar no caminho é pegar nas mãos. Mais do que palavras, são ações, são atitudes, são comportamentos que levarão a nossa casa a um processo de fé, a um processo de santificação e a um processo de transformação. Cadê o dedo de profeta que eu te ensinei da última vez que eu estive aqui? Aponta para o teu vizinho e fala para ele assim: andando no caminho, assentado na mesa, deitando-se e levantando-se. Diga, isso significa que o ensino não é um evento de fé, mas um estilo de vida comportamental na presença do Senhor. O verdadeiro discipulado começa em casa, não na salinha da igreja. O verdadeiro discipulado não é a escola cristã que vai dar. O verdadeiro discipulado não é quando você vem para um evento na igreja, uma cruzada evangelística. Não. É um estilo de vida no nosso cotidiano, enquanto naturalmente fazemos, enquanto naturalmente vivemos, eles são inspirados no Senhor. Em cada conversa, em cada refeição que partilhamos, em cada oração que fazemos antes de dormir, é uma semente da eternidade sendo plantada no coração dos nossos filhos. Já fazem alguns anos que eu decidi viver isso. Já fazem alguns anos que nós decidimos tirar os nossos filhos da escola e fazermos homeschool. Porque essa missão não é da escola. Essa missão não é do pastor da igreja, ainda que ele seja bonito e competente, obrigado. Mas não é dele a missão. Com qual parte você concorda? O do bonito? Ah, tá, entendi. Não é da professora, não é do professor, não é da pastora da igreja, não é da líder de crianças. Essa responsabilidade é nossa em cada refeição. Mas sabe qual que é o problema? Nós temos permitido as distrações entrarem. Aí a gente está comendo e está com o celular na mão. A gente está comendo, mas está respondendo uma mensagem. A gente está comendo e a gente está falando de qualquer coisa, menos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e para onde Deus está apontando.
Deus havia ensinado esse princípio em Deuteronômio. E houve uma geração que se perdeu por completo. A geração depois de Josué, diz a Bíblia que eles não conheciam a Deus, não conheciam o seu Senhor e tampouco as suas obras. Espera um pouquinho. Como que Deus havia estabelecido um princípio, Felipe? Onde Deus havia ensinado ao povo essa ferramenta poderosa da mesa. E depois de Josué, uma geração que viu o mar abrir, que viu o Rio Jordão abrir, que viu o maná descer do céu, que viu provisão do Senhor, que viu Deus se manifestar. Essa geração seguinte não conhecia nada disso. Eles nunca tinham ouvido falar daquilo que Deus tinha feito. Sabe qual é o problema? É que a gente senta sobre a mesa e a gente fala sobre qualquer coisa, mas a gente nunca fala para os nossos filhos do Egito que Deus nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Sabe qual é o problema? A gente fala sobre um monte de coisa, um apanhado de coisa, mas nada profundo que nos leve a uma revelação de entender o coração, ler o coração da esposa, do esposo e dos filhos. Fala para quem está perto de você, escolha alguém bonito. Se não tem ninguém bonito, pode olhar para mim que eu estou muito bonito hoje. Fala para quem está perto de você e diga: o Senhor, diga, está estabelecendo nessa manhã, através dessa conversa que nós vamos ter a partir de hoje na nossa casa. Diga em cada refeição, em cada oração, antes de dormir, diga: Deus nos deu uma missão de plantar essa semente no coração da nossa família. O que se fala à mesa será o que os filhos sustentarão em dias de guerra. Onde o dedo de profeta aponta para o teu vizinho e fala para ele assim: o que a gente partilhar na mesa é o que vai sustentar a nossa família, a nossa casa, nos dias de luta, nos dias de guerra, nos dias de batalha, nos dias de tribulação. Famílias firmes são famílias ensinadas, famílias firmes são famílias discipuladas. Famílias firmes precisa entender que dentro do seu lar há instrução, e se não há instrução acaba gerando confusão. A presença da palavra vai gerar dentro da nossa casa convicção de servirmos ao Senhor, convicção de estar firmes na nossa fé, convicção de que nós estamos no caminho certo, convicção de que o Espírito Santo está sobre nós, convicção das promessas que Ele fez para nós, convicção do chamado, convicção daquilo que o Senhor prometeu e determinou para cada um de nós, em nome de Jesus. Fala para quem está perto de você, diga: a ausência de instrução gera confusão, e a presença da palavra vai gerar convicção. Convicção, certeza, não tenho dúvida. Deus está conosco, o Senhor está conosco. Ele abre as portas, Ele confirmará os nossos passos, porque dentro da nossa casa tem instrução. No texto de Neemias em que nós lemos, diz que enquanto Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, ele entende um princípio espiritual, que não basta somente levantar muros, mas é preciso estabelecer guardiões. Quando nós ministramos a palavra, quando nós ensinamos e instruímos os nossos filhos, quando nós partilhamos a verdade do reino dos céus na nossa casa, nós estamos levantando muros de proteção. Existe toda uma cidade a ser restaurada. Deerfield precisa ser restaurada, essa nação precisa ser restaurada. Esse país perdeu muito dos seus princípios, dos seus valores. Você e eu não estamos aqui só para ganhar dinheiro. Fala para o teu vizinho e diga: irmão, tem uma notícia para você. Diga para ele, diga: eu tenho uma notícia para você. Diga: você não está aqui só para ganhar dinheiro. Como eu disse no início dessa mensagem, nós temos uma missão. Nós precisamos entender que nós temos uma missão. Neemias, nesse texto em que nós lemos, enquanto ele reconstruía os muros da cidade que estavam destruídos, que foram derrubados e queimados a fogo, que o povo estava em tristeza, que o povo estava em
em desesperança. Porque é isso que está acontecendo nessa nação, o povo sem fé, sem esperança, famílias destruídas. Conhecemos pessoas que precisam de remédio para dormir e depois precisam de remédio para acordar. Pessoas em depressão, em espírito de suicídio, morte espiritual. Estados Unidos, essa nação foi corrompida em seus princípios e em seus valores. Muito se perdeu no meio do caminho. Então a consciência de que nós precisamos reconstruir, restaurar. Mas Neemias entende algo espiritual, que não bastava levantar muros, era preciso estabelecer guardiões. Olha para quem está perto de você e diga: não basta levantar os muros. Diga: nós precisamos ser guardiões. Olha o que instrui Neemias: cada família deveria ficar na porta da sua casa, ou seja, na fronteira espiritual que protege o lar. Você precisa entender que há inimigos tentando entrar. Há inimigos tentando entrar com ideologias. Há um adversário tentando entrar com distrações. Há um adversário tentando entrar com pecados sutis. Há um adversário querendo entrar com palavras para enfraquecer a sua fé. Cuidado, porque se você não se colocar como um guardião, uma guardiã, conteúdos que corrompem os valores e esses princípios podem entrar na sua casa, através das redes sociais, através do YouTube, através dos filmes. Olha para quem está perto de você, diga: está na hora de você se levantar como um guardião da tua casa. Cadê o dedo de profeta que eu te ensinei? Fala para ele assim: a partir de hoje, diga: nós iremos nos levantar. Diga: nós não iremos mais tolerar. Diga: como um guardião nós nos levantamos. Diga para ele: você vai vencer o cansaço, você vai vencer a fadiga, você vai vencer a opressão, você vai vencer a rotina do dia a dia. Sacode ele, diga: você vai vencer tudo isso. Você vai vencer a preguiça, você vai vencer e vai se levantar a partir dessa manhã como um guardião da tua casa. A partir dessa manhã o teu adversário não vai entrar no teu lar, não vai entrar na tua família. A partir de hoje você vai dar um freio naquilo que entra através do YouTube, através do telefone, através das redes sociais. A partir dessa manhã, Deus está levantando guardiões, não somente para proteger a sua casa, mas para guardar de toda a influência das trevas, em nome de Jesus. Olha quem está perto de você e diga para ele assim: a partir de hoje se levanta um guardião na tua casa. Qual que é a função do guardião? É vigiar em oração. Qual que é a função do guardião? É ter discernimento e autoridade espiritual. Olha alguém bonito aí, fala para ele assim: a partir de hoje, diga: nós nos levantaremos. Aponta assim para você, diga: nós nos levantaremos em oração. Diga: em discernimento e autoridade espiritual. Em nome de Jesus, levante as suas mãos aos céus. Toda a perturbação que estava na tua casa vai sair hoje. Toda a opressão que estava sobre os teus filhos irão sair hoje. Todo cansaço e toda batalha espiritual e toda distração que o inimigo tem se levantado contra a sua família, a partir dessa manhã, em nome de Jesus, vai cair por terra. Deus está abrindo os seus olhos, Deus está dando discernimento a você. A partir de hoje você vai ver o que ninguém via, você vai começar a perceber o que ninguém percebia. A partir de hoje, pastor Felipe, o Senhor vai dar sensibilidade espiritual às famílias para entender o que está por detrás daquilo que você tem permitido entrar dentro da tua casa. Chegou um tempo de vivermos as promessas do Senhor. Chegou um tempo de termos filhos firmes e fortes na presença do Senhor. Chegou o tempo de nós assumirmos o nosso verdadeiro papel como pais
pais e mães, e não apenas instruir os nossos filhos na palavra, mas levantarmos muros para protegê-los, mas sermos guardiões da nossa casa em oração, em discernimento e autoridade espiritual, para a glória de Deus Pai. Mas sabe qual que é o problema? Só as mulheres chamam para orar. Ei, vamos orar. Ai, tô cansado, ora você. Vou estar aqui orando, tô intercedendo. Ô bem, você tá dormindo? Não, tô em espírito. Filho de porco, só se for, né, pastor? Fala para esse varão que está perto de você. Escolhe um varão bonito aí. Fala para ele assim, ó, tá na hora de sair da aba da oração da mulher, irmão. Tem cara que só tá de pé por causa da oração da mulher. Ela fica, Senhor, eu sei que ele é atribulado, mas cuida dele. Senhor, ele é duro de coração, você é teimoso, tem uma cabeça dura, mas Senhor, tem misericórdia. Você está em pé por causa dessa santa mulher de Deus. Depois vocês me pagam um café, irmãs. Está na hora de nós tomarmos o nosso lugar, a nossa posição. E o lugar que a gente não ocupa, o inimigo ocupa. O espaço que a gente deixa uma lacuna, o adversário vai ocupar. Há anos nós decidimos ter uma vida mais simples. E quando eu digo mais simples, não miserável, mas economicamente falando, mais simples. Porque nós decidimos, isso foi uma decisão nossa. Ontem minha esposa estava dando aula para os nossos filhos em casa. Nós ficamos 1 ano na escola. Depois tiramos os nossos filhos e voltamos mais uma vez a discipulá-los em casa. E a minha esposa, irmãos, ontem ela estava sábado estudando com as crianças. E sábado de manhã é discipulado na veia, encucando na cabeça. Pá, pá. Pode o telefone tocar, pode, irmão, pode acontecer o que for do lado de fora. Telefone não atendo, não respondo mensagem. Tá pegando fogo no parquinho, deixa pegar fogo no parquinho, nós vamos tudo pro céu, não tem problema. Sábado de manhã é sagrado, é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas, é o que Deus quiser fazer. Ali ó, palavra, 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 oração. E sai cada pergunta. Papai, como é que você conheceu a mamãe? Mamãe, a senhora teve namorado antes do papai? Ih, irmão, fica estreito, viu? Ah, fica, você se prepare. Papai, como é que Deus fala? Papai, aquele dia que eu estava no culto, como é que manifestou aquele demônio? Me explica aí. Isso é tudo na nossa mesa. Sentado na mesa. O problema é que a gente tem facilitado demais, achando que os nossos filhos são incapazes de entender o que a Bíblia nos ensina. A gente acha que é complexo demais. Daqui a pouco, um pouquinho mais adiante, eles não entendem. Puro engano. Quanto mais cedo, você pergunta para eles de qualquer youtuber que você vai ver, sabe tudo, de cor e salteado, de frente para trás, o que comprou, onde não comprou, o que fez, o que deixou de fazer, sabe tudo. Mas não sabe o que está escrito em João 3,16. Fala para quem está perto de você, diga, é hora. Diga, já passou do tempo em de nós sermos guardiões da nossa casa. Fala para quem está perto de você e diga, você é o porteiro espiritual da tua casa. Não permita que o inimigo entre com distrações. Não permita que o inimigo entre com desânimo. Não permita que o inimigo entre com divisões. A porta do seu lar pertence ao Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Olha o que diz o texto.
Neemias descreve que enquanto uns trabalhavam na construção, outros estavam empunhados com as espadas. Em outras palavras, enquanto um edifica com a sua mão, o outro luta com a outra. Neemias descreve e dá essa instrução, e que isso nos dá uma imagem profética a respeito de uma família de fé, onde enquanto nós construímos por princípios, mas nunca nos esquecemos de que nós devemos com a espada guerrear pelos princípios. Fala para quem está perto de você aí, diga: enquanto nós construímos com uma mão, diga: nós lutamos com a outra. Diga: eu e você precisamos pegar a espada nas mãos, chamada Bíblia Sagrada, e aprender a lutar, a perseverar, a guerrear, a manejar bem, através da palavra do Senhor. Enquanto você trabalha lá fora e luta contra os ursos, e luta contra os leões, para trazer a provisão da tua casa, está tudo certo, está tudo bem, mas não esqueça de empunhar a palavra do Senhor, a espada do Espírito, para instruir, para lutar, para guerrear, para pelejar pelos teus, em nome de Jesus. A gente muitas vezes é muito bom em lutar lá fora, mas a gente esquece de lutar pelos nossos aqui dentro, de lutar pelo nosso casamento, de lutar pelas nossas esposas, de lutar pelos nossos filhos. A gente muitas vezes é bom em ganhar as guerras lá fora, mas a gente está perdendo a guerra aqui dentro. Fala para quem está perto de você, diga: não esqueça de trabalhar na construção. Diga: mas não esqueça que há uma espada nas tuas mãos. Construímos o futuro enquanto guerreamos pelo presente. Edificamos em amor, mas guerreamos contra o orgulho. Plantamos fé, mas guerreamos contra o medo. Às vezes você está triste, às vezes você está temeroso, mas você precisa injetar um ânimo, uma fé que muitas vezes nem você mesmo tem. Mas você profetiza, mas você declara. Você não está vendo nada, mas você sabe que Deus vai te conceder a vitória em meio à guerra. Toda família de propósito vive entre a pá e a espada. Fala para quem está perto de você, diga: não é a pá da construção lá não, viu? Não é a pá da construção lá, pastor Felipe. Não é a picareta, não é derrubar. Não é derrubar muros. Não é isso. Uma família que vive propósito, vive entre a pá e a espada. Olha para quem está perto de você, diga para ele assim: não solta a pá e fica firme com a espada. Diga: trabalha com uma mão e ora com a outra. Quem está comigo diz amém. Novo na tua família, Ele está provocando algo novo no teu lar. A partir de hoje, começa uma restauração dentro da tua casa. A partir de hoje, os muros que estavam caindo começam a se levantar outra vez. A partir dessa manhã, algo novo vai começar a acontecer, em nome de Jesus de Nazaré. Não se esqueça de que enquanto você constrói, você está com a pá nas mãos, mas você também está com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Prepare-se, porque o Senhor estará levantando por esses dias casas que serão como fortaleza, casas que serão casas de luz em tempos de escuridão, pois que serão os profetas aqui, pois que serão profetas os nossos filhos, e as mães serão colunas de sabedoria dentro da sua casa. Prepare-se, porque em meio a ruínas espirituais que vivem essa nação, rebeldes, mas eles vão voltar aos caminhos do Senhor por causa da instrução. E na casa tem divisão, mas voltará a
a ter unidade através da instrução. Cada um está dentro do seu quarto, cada um está dentro do seu lar, cada um está vivendo a sua vida, mas a partir de hoje, através da instrução da palavra, vocês voltarão a sentar à mesa, vocês voltarão a partilhar os sonhos, vocês voltarão a partilhar projetos. Deus irá mudar as estruturas das famílias, porque o Senhor, pastor Felipe, vai restaurar e vai restituir tudo que se perdeu através da instrução da palavra do Senhor. Essa manhã Deus vai restituir aquilo que se perdeu através do ensinamento na mesa. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.